O poder transformador da humildade. Segundo Jesus, o Evangelho de Mateus é repleto de ensinamentos que revelam a essência do reino de Deus, e o capítulo 23 nos apresenta um importante alerta de Jesus sobre a necessidade de viver com humildade. No versículo 12, encontramos uma frase poderosa que nos desafia a adotar um estilo de vida que reflita o caráter de Cristo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Este versículo está inserido em um contexto de advertências dirigidas aos líderes religiosos da época, os fariseus e escribas, que buscavam a glória própria e valorizavam as aparências mais do que a verdade. A mensagem é clara: Deus honra os que vivem com humildade, mas rejeita aqueles que se orgulham de si mesmos. Essa lição atravessa os séculos, nos convidando a uma vida de renúncia ao egoísmo e à soberba, para que possamos experimentar a verdadeira exaltação que vem do próprio Deus. Mateus, capítulo 23, é um momento de confronto direto de Jesus com os escribas e fariseus, que eram considerados as autoridades religiosas de Israel. Durante esse discurso, Jesus pronuncia o que é conhecido como os ais, uma série de advertências em que denuncia a hipocrisia desses líderes. Eles ensinavam a lei, mas não a praticavam, buscavam reconhecimento público, mas negligenciavam o essencial da fé: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. O versículo 12 encerra uma sessão em que Jesus adverte sobre os perigos da soberba. Os fariseus e escribas amavam ser tratados como superiores, ocupando os lugares de destaque nas sinagogas e exigindo que os outros os saudassem com reverência. Porém, enquanto eles buscavam glória terrena, esqueciam-se de que Deus conhece os corações e valoriza a humildade. Jesus ensina que a verdadeira exaltação não é alcançada pelo esforço humano ou pela busca por reconhecimento, mas é um presente divino concedido àqueles que se humilham e colocam sua confiança inteiramente em Deus. A humilhação e a exaltação mencionadas no versículo não são meramente circunstâncias humanas, mas reflexos das leis espirituais estabelecidas por Deus. Quem tenta se colocar acima dos outros será rebaixado, mas quem se humilha será elevado, conforme a vontade do Senhor. Esse ensinamento reflete um princípio fundamental do reino de Deus. Os valores de Deus frequentemente contrastam com os valores humanos. No mundo, o orgulho é muitas vezes visto como uma virtude, enquanto a humildade é desprezada. Mas para Deus, a humildade é essencial, pois é o caminho para nos aproximarmos dele e vivermos uma vida plena em sua presença. O ensinamento de Mateus 23, versículo 12, nos desafia a examinar profundamente nossos corações e atitudes. Vivemos em uma sociedade que valoriza o sucesso exterior, a fama e o reconhecimento público. Somos constantemente incentivados a mostrar nossas conquistas, a buscar destaque e a sermos aplaudidos pelos outros. No entanto, Jesus nos lembra que o reino de Deus opera em uma lógica diferente. A verdadeira grandeza está em nos colocarmos na posição de servos e vivermos com humildade. O orgulho é perigoso porque desvia nosso foco de Deus e nos faz confiar em nossas próprias forças e capacidades. Quem vive em busca de exaltação acaba construindo sua identidade sobre bases instáveis, como a opinião dos outros ou suas realizações pessoais. Quando essas coisas falham, e inevitavelmente falham, a pessoa se vê em ruínas. A humildade, por outro lado, é a base sólida de uma vida que agrada a Deus. Ela nos ensina a reconhecer que tudo o que temos e somos vem do Senhor. A humildade nos liberta da necessidade de competir ou de nos comparar com os outros, permitindo que vivamos com gratidão e contentamento. Jesus
é o maior exemplo de humildade. Ele, sendo Deus, se fez homem, viveu entre os pobres e marginalizados, e entregou sua vida por amor a nós. Em Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 8, lemos que Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Esse é o padrão que devemos seguir. Viver para glorificar a Deus e não a nós mesmos. Além disso, a exaltação prometida aos humildes não é necessariamente uma posição de destaque aos olhos do mundo, mas uma elevação espiritual que nos coloca em comunhão mais profunda com Deus. Essa exaltação pode se manifestar em paz interior, alegria ou no reconhecimento divino que nos aguarda na eternidade. Mateus 23, versículo 12, nos lembra de uma verdade inabalável. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Ele nos convida a abandonar o orgulho e a buscar a humildade, confiando que a verdadeira exaltação vem de suas mãos. Esse chamado nos ensina a viver de forma contracultural, rejeitando a obsessão pelo reconhecimento humano e escolhendo agradar a Deus acima de tudo. A humildade é mais do que uma virtude. É uma atitude que demonstra que reconhecemos quem somos diante de Deus e que desejamos viver de acordo com sua vontade. Que possamos refletir sobre nossas atitudes diárias, buscando sempre a glória de Deus e não a nossa. Que nossas ações sejam movidas pela sinceridade e pela vontade de servir, e não pela busca de aplausos ou aprovação. Ao vivermos dessa forma, experimentaremos a verdadeira exaltação que só Deus pode oferecer. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra que nos ensina o valor da humildade. Ajuda-nos a rejeitar o orgulho e a viver uma vida centrada em Ti. Dá-nos força para abandonar a busca pelo reconhecimento humano. Ensina-nos a servir com sinceridade e a colocar os outros acima de nós mesmos. Livra-nos da vaidade e guia-nos para que possamos Te agradar em tudo. Que o exemplo de Jesus Cristo seja nosso modelo de vida e conduta. Concede-nos a paz e a alegria que vem de viver em obediência à Tua vontade. E que possamos ser instrumentos do Teu amor para abençoar aqueles ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.